Inicialmente, Michel Foucault compreende, pelo menos o que ele tenta trazer aqui, pelo menos de acordo, se eu não me engano, é a segunda aula que está contida nesse livro, uma noção de anormalidade que é interpretada a partir de uma perspectiva da ambientação que estava destinada no período que ele tenta investigar, que é o período entre meados ali do século XVIII e século XIX, sobre algumas concepções de como se entendia, como era associada essa noção de normalidade, né? Então, inicialmente, essa noção de anormalidade, ela era entendida por um parâmetro que, que ela estava delegada a determinados conceitos que poderiam se ambientar em concepções biológicas, né? Ou seja, indivíduos com má formação que nasciam a partir de determinados parâmetros biológicos que não condiziam com aquilo que era entendido como normalidade enquanto noções noções interpretativas que estariam delegadas a esse suposto padrão biológico de Da questão nascimento, do de certo, constituição corpórea. errado. Não, de constituição corpórea, né? Ah, sim. Primeiramente, essa noção de normalidade era entendida a partir de um indivíduo que nascia com todas as suas condições corpóreas de maneira adequada, de maneira suficientemente considerada adequada para o padrão associado de pessoas que nasciam normais, ou seja, com todos os membros, sem nenhum tipo de anomalia física. E havia uma predisposição interpretativa acerca desse tipo de noção, que essas pessoas que desenvolviam anomalias físicas tinham a predisposição a desenvolver anomalias psíquicas de comportamento moral, certo? A partir de uma característica indicativa a partir dessas deformações físicas. Só que, a partir de um determinado período, a partir de um determinado entendimento, de análise desse tipo de comportamento, começou a ser identificado que algumas pessoas que não possuíam essas anomalias físicas, elas ainda assim tinham uma predisposição a apresentar um comportamento moral que era dissociável, que era dissociado, na verdade, daquilo que era entendido como normal diante dos padrões morais. E a partir disso, houve inclusive alguns criminologistas que surgiram aí durante esse período aí, como por exemplo um deles foi o Cesare Lombroso, que começou a investigar diante de uma pressuposição de características físicas que poderiam que poderiam haver características em comum nessas pessoas que tinham um comportamento moral que poderia dissociar disso que era entendido como normal, diante do entendimento jurídico, né, inicialmente. E aí esse Cesare Lombroso, que era um higienista psiquiatra da época, porque nesse período a psiquiatria estava associada a uma noção de higienização social, no seguinte sentido, de não só como um saber médico, que é o que posteriormente Michel Foucault vai nos inserir, vai nos proporcionar enquanto entendimento, que é um saber médico que vai, de certa forma, dar um suporte ao saber jurídico, porque o saber jurídico ele não tem como dissociar, que é algo que eu vou abordar posteriormente, um comportamento racional e um comportamento irracional, que é o que durante muito tempo vai servir para traçar a linha do parâmetro da normalidade, certo? Ou seja, o que é um sujeito que se comporta de uma maneira normativa, de acordo com o parâmetro jurídico, ou de uma maneira considerada normal no ambiente social. É um indivíduo que consegue agir de acordo com seus parâmetros de racionalidade. Se ele é um indivíduo que não consegue controlar os seus instintos, ou seja, não consegue agir de maneira racional, logo ele é um indivíduo que é incapaz de exercer sua racionalidade. Logo, ele pode ser considerado como palavras que são utilizadas no livro aqui, como um demente. E se ele é um demente, ele deve ser excluído da sociedade, ou inicialmente a ideia da noção jurídica que parte dessa interpretação biológica da constituição do corpo, que os indivíduos que nasciam com determinada anomalia corpórea deveriam ser excluídos, eles deveriam ser punidos ou corrigidos, né?
deveriam seguir um parâmetro à parte da sociedade para que eles não interferissem nessa sociedade e pudessem ser corrigidos de acordo com aquelas anomalias que eles apresentavam, porque se eles tivessem anomalias corpóreas a partir da noção biológica, eles teriam, com certeza, aí segundo essa interpretação, uma predisposição a desenvolver comportamentos morais inadequados. Só que isso vai haver uma transição aí desse entendimento, né? Da questão de como vai se compreender essa suposta normalidade ou essa inadequação moral, porque diante desse período, alguns especialistas vão identificar que alguns indivíduos que não possuem essas anomalias corpóreas delegadas por uma ambientação biológica vão desenvolver, aí no caso, comportamentos morais dissonantes daquilo que era entendido como normal, ou que poderia ser interpretado como normal, ou que se enquadraria nas noções normativas. E aí vai haver uma transição daquilo que é entendido como a transição do monstro humano, que é aquele monstro humano que pode ser entendido como alguém que vai dar um indicativo de um comportamento dissonante da normalidade a partir da sua inadequação biológica àquele determinado contexto, para o monstro moral. O que é o monstro moral? O monstro moral é justamente aquele que, apesar de não apresentar nenhuma anormalidade corpórea biológica, ele vai apresentar uma anormalidade ou uma inadequação ao contexto moral contido naquela ambientação social. E aí tem um exemplo que pelo menos para mim serve como paradigma para poder exemplificar isso aqui melhor. É o exemplo da Henriette Cournier, que está contido ali na segunda metade, no segundo seminário desse livro Os Anormais, que Henriette Cournier é uma senhora, né? uma senhora entre aspas, não sei a idade dela, mas enfim, é uma pessoa. Sabe se está viva também? Não acho difícil, né? Que isso aí foi isso. Não sei exatamente qual foi a época, não vou me arriscar, mas enfim, acho difícil. Mas o que acontece? Continua. Essa pessoa era uma pessoa que, de certa maneira, foi solicitada por uma mãe para cuidar do seu bebê, né? E a partir dessa solicitação, ela foi prestar os serviços a essa outra senhora, que eu não me recordo o nome, não sei nem se Foucault citou o nome no livro, mas enfim. E ela simplesmente, o que acontece quando essa mãe deixa essa criança aos cuidados dessa Henriette Cournier? Ela arquiteta um determinado plano e ela decepa a cabeça do bebê, sem mais nem menos. E aí, quando essa mãe retorna e se depara com essa situação absurda, né? Ela se depara com a seguinte cena, que a mãe tenta entrar no quarto, que ela articulou todo um processo ali para efetuar esse crime, e a própria Henriette Cournier diz para ela assim, não entre aqui que você pode servir como testemunha. Isso é o que é delegado ali na ambientação da análise que Foucault, ao ler os autos, verifica, né, identifica, que é dito ali, que é utilizado pela defesa e pela promotoria, né, para poder atacar ou defender a dita cuja. Mas aqui o que é mais importante é o seguinte: toda a discussão desse processo jurídico vai se dar diante de uma perspectiva para saber se Henriette Cournier agiu dotada da sua perspectiva de razão, se ela tinha razão para cometer o crime, ou seja, razão no sentido de motivação. Se ela era motivada por algum tipo de indicativo de vingança, se ela tinha algum tipo de problema pessoal com a mulher que era mãe do se bebê ela que tinha ela assassinou. consciência, ela fez assim por motivos, eu tô consciente, eu tava tem dois... composto das faculdades mentais, é isso que quer dizer. Sim, tem dois sentidos aí, que é a razão pela qual ela comete o crime e se ela estava dotada de razão, ou seja, racionalidade, para poder ela cometer o crime, ou seja, se ela estava dotada de faculdades mentais consideradas racionais para poder articular o crime e fez simplesmente porque é uma pessoa perversa. Basicamente é isso. Só que existe o seguinte, nesse parâmetro aqui. A defesa tenta ignorar essa questão de que a Henriette Cournier não tinha nenhum tipo de razão aparente, que é o que se interpreta aí nesse contexto.
para poder cometer o crime, ou seja, ela não tinha um motivador para poder cometer o crime, e posteriormente ela mesma diz que o crime que ela cometeu é um crime que era passível de ser punido, inclusive com pena de morte. Ou seja, é como se ela identificasse a si mesma como a outra de si. Ou seja, como ela não se reconhecesse, como se ela não se reconhecesse enquanto a pessoa que cometeu aquele crime. Então, o que é articulado aqui, diante de uma contraposição que vai perpassar o entendimento de um saber psiquiátrico que vai intervir na ambientação jurídica? Ou seja, o saber jurídico ele não tem a capacidade de dizer se aquele comportamento foi um comportamento racional ou se foi um comportamento irracional, vamos por assim dizer. Né? Então ele vai recorrer a um outro saber, a um outro tipo de saber. E aí Foucault utiliza um termo que é para essa intersecção de saberes que vão legitimar uma aplicação de punição ou uma aplicação de um parâmetro de segmento normativo, que é a hipermeabilidade reticente, ou seja, a intersecção desses saberes como uma intervenção através da psiquiatria para designar se aquela pessoa está passível diante da sua normalidade de ação para ser punida ou não, porque sabemos que pessoas que são delegadas como, entre aspas, dementes ou incapazes de exercer suas faculdades mentais, elas não podem ser punidas pelo âmbito da lei e serem presas, né? No máximo, um tratamento psiquiátrico e ela é eximida da sua capacidade normal de responder pelos seus atos. E qual é a seguinte questão que é mais importante aqui para mim, para poder eu me dirigir para o final aqui da minha fala e posteriormente dar espaço aqui, que acho que em 5 minutos eu concluo. É justamente a problemática que se coloca aqui, de entender, que pelo menos é o que a defesa utiliza a seu favor, de compreender que existe uma característica ali, que diante da noção dela não ter motivo para cometer o crime, e ela mesma ter sido permeada por um tipo de instinto, como é que eu poderia dizer, um instinto irrefreável, que é um instinto que todos os seres humanos, de um modo geral, em algum momento podem estar submetidos. E aí entendendo que ela, de certa forma, não conseguiu refrear os seus instintos mais vis para poder cometer aquele assassínio, sem nenhum tipo de motivação aparente, estando ceifada da sua capacidade racional, e ainda assim poder ser considerada como alguém que, de certa maneira, estaria ceifada nessa noção de normalidade que é compreendida no âmbito jurídico psiquiátrico, inclusive, que inicialmente vai se basear em alguns parâmetros de higienização da sociedade, por separar ou apartar essas pessoas da sociedade, porque elas representam um perigo para a sociedade de um modo geral, sempre calcadas nessa noção de apartar o louco, ou seja, e aí não entrei na questão da loucura, e acho que você que vai entrar depois, né? Mas aqui inicialmente do normal, do anormal na verdade, porque o louco representa sempre um perigo, o louco é sempre aquele que vai apresentar, inclusive inicialmente, um perigo às regras normativas ou às compreensões que podem se dar pelo âmbito psiquiátrico ou jurídico. E esse caso da Henriette Cournier vai nos levantar uma seguinte questão, segundo a interpretação do Michel Foucault, que está calcado no seguinte: se a Henriette Cournier foi impulsionada para esse assassínio através de um impulso que é considerado instintivo, e esse impulso instintivo está circunscrito em todo tipo de comportamento que pode ser considerado humano, das duas uma. Ou todos nós podemos ser enquadrados nessa noção de anormalidade, ou os parâmetros e segmentos que se enquadram por essa noção de normatividade pelos saberes jurídicos ou psiquiátricos estão equivocados. E essa é a questão que, de certa forma, se coloca aqui diante desse confronto. O saber jurídico é a incapacidade de definir o que seria um comportamento normativo ou não, por essa transição, inclusive, do monstro humano por uma ambientação psicológica para uma compreensão de um monstro humano moral que
assume comportamentos que podem ser considerados totalmente condenáveis e são condenáveis aqui nesse sentido, só para deixar claro, do âmbito moral, mas ainda assim nos coloca em xeque uma questão que é fundamental, que é que todos nós somos monstros morais em potencial. E aí vai colocar em questionamento essa noção justamente de o que é essa noção de normalidade, o que é ser normal, tendo em vista que todos nós possuímos esse impulso instintivo para cometer violência no sentido físico a outra pessoa. Possuímos esse impulso. Agora, referente à questão da capacidade de controlar isso ou não é outra questão. Entendeu? Não estou querendo tocar nisso, mas se existe esse impulso, e se esse impulso é algo que necessariamente existe em toda a circunscrição humana, como podemos apartar alguns seres como considerados normais e anormais por esse parâmetro se todos nós somos constituídos por ele? Entende? Inclusive isso vai ser ambientado em outras questões dessa noção do monstro moral, dessa transição da interpretação biológica para a interpretação moral, que inclusive nessa época, só para encerrar aqui, nesse período, pessoas que tinham um comportamento, uma tendência de comportamento para homossexualidade, elas eram entendidas que possuíam algum tipo de anomalia nos seus órgãos sexuais, ou seja, que eram potencialmente hermafroditas e eram examinadas e submetidas a esses exames, porque o comportamento moral delas deveria estar delegado a algum tipo de anomalia no corpo. E aí, quando identificavam que essas pessoas não possuíam nenhum tipo de anomalia corpórea, aí também levantava essa questão e essa mudança de paradigma da interpretação jurídico psiquiátrica para poder fazer com que essas pessoas se adequassem às normas daquele determinado período, aquelas normativas, devessem, na verdade, eram submetidas a punições que inclusive teve um caso que eu acho que Foucault menciona no livro, que teve um indivíduo que costumava se vestir de vestes consideradas femininas. Ele foi examinado para ver se ele possuía uma anomalia no seu órgão sexual, e aí ele foi punido e obrigado a usar roupas femininas, né? E era uma mulher, nesse caso, que usava roupas masculinas, era o contrário. E aí foi obrigado e punido, e se ele não fizesse isso, se essa pessoa não fizesse isso, ela estava delegada a uma punição, né, maior, perante a lei, inclusive. Então, é importante para ressaltar essa questão do monstro humano enquanto monstro biológico para monstro moral, né? Enfim, era isso, e eu vou deixar aí para tu fazer a tua abordagem a partir disso, que eu acho que é interessante. Enfim. Obrigado também pela sua abordagem também, Alberto. E também eu fico até feliz por você ter citado também que na verdade nem é bem um livro, é um curso, se não me engano, é de 73, 74, por aí, dos anos 70. Mas é um livro, né? Enfim. Não, é um apanhado que virou um livro, né? Sim, é porque muitos dos cursos do Foucault que originalmente eles não surgiram, eles não foram publicados em formas de livros. Eles eram, na verdade, como eu disse, era roteiro para os cursos, mas depois foram adaptados para a forma de livros. As transcrições. Eles foram transcritos. Aí, e ainda bem que, para nossa alegria, nós temos eles já disponíveis, traduzidos ainda para a língua portuguesa, ainda bem e tal. E ainda por cima, e eu estava vendo, e eu queria até agradecer também por você ter também esse debate também. Achei um bom tema para incluir dentro desse contexto, principalmente desses tempos. Eu acredito que é um bom assunto para ser debatido, não só nesse contexto de isolamento social, de pandemia, mas eu acho que sempre é um assunto que é bom para pensarmos e fugirmos da caixa, do fora do comum. É isso que eu penso assim, de maneira resumida. Com base no Foucault, que vai ser a minha base, que vai ser assim, minha principal fonte para falar da loucura, mas também vai ter outros momentos que eu quero falar e me aprofundar mais como questionamento, e como profissional da área da filosofia, eu quero entrar como questionamento
do que nós consideramos aqui como normalidade. Eu vou trazer outros assuntos, além do Foucault. E para começar, dando uma espécie de continuidade ao assunto que você falou, Alberto, teve uma hora aí que você falou sobre a questão do louco, e eu não me lembro qual foi a palavra, mas sobre essa questão assim, sim, tem a ver com a questão da capacidade do próprio ser humano, do próprio indivíduo, saber diferenciar assim do que assim, não apenas distinguir se da realidade ou não, da ficção, essas coisas assim. Isso vai ser, claro que vai ser um clichê básico para a definição do louco, não só para nós, mas também para toda a sociedade, para a psiquiatria, a psicologia de modo geral, e também até mesmo para o próprio Foucault. Só que o caso assim que o Foucault traz para cá, e que merece assim, um destaque importante, é a questão do assim, como é que é mesmo? Essa questão do me escapa. Essa importância, esse perfil histórico do que nós podemos entender assim, A investigação sobre a história da genealógica, né? folclore. Isso. Não, ela não é. Ela inicialmente ela não ela se dá por genealogia, mas eu não vou entrar nesses detalhes porque aí são outros 500. Na verdade é uma arqueologia. É uma arqueologia, inicialmente. não genealógica. Uhum. É porque, na verdade, nesse tempo, assim, entre a década de 50 e a década de 60, nós estamos lidando com o preparo da fase. Nós estamos lidando com a fase pré-arqueológica e a fase arqueológica do Michel Foucault, mas eu não vou entrar em detalhes disso, não. O que eu quero aqui trazer mesmo é o conteúdo em si, ser mais objetivo possível, pelo tempo. Nessa questão, assim, eu estava vendo uma entrevista, se tu quiser, posso até mandar para você depois, é uma entrevista do Foucault que ele fez lá para a Universidade Católica de Louvain, ele falando que uma das questões que fez ele trabalhar esse assunto, assim, a questão central da tese dele, para quem não sabe, na verdade, a História da Loucura nem é um livro, ela foi, na verdade, uma tese de doutorado do Foucault, e que depois foi adaptado para livro. Na verdade, era para entender. A questão central é responder como, como e o porquê dessa Só para situar aqui, tá falando de que livro problematização. aqui nesse momento? A História da Loucura. Ah, A ok. História da Loucura. Uhum. Que é a História da Loucura, que vai ser a Pronto, base ok. para eu trabalhar essa questão da. Ok. Pronto, aqui eu tô falando para deixar claro para os nossos telespectadores, eu vou tomar com base a História da Loucura. E a questão central que o Foucault vai trabalhar nesse livro é responder a sua tese, como e o porquê, como e o porquê a loucura tornou-se uma problematização do nosso mundo ocidental. Eu não me lembro exatamente qual eram as palavras, mas era de maneira bem resumida, mais ou menos isso. Porque Uhum. na antiguidade, ela tem há uma época que o louco era visto como um sábio. O sábio aqui não é aquele sábio no sentido filosófico, como a gente estudou na filosofia grega clássica, não. Não é sábio assim, da sabedoria, não é nesse sentido, não. É sábio no sentido mais profético, como profeta. Uhum. Inclusive, parece que ele era. Eu estava assistindo um documentário, acho que sobre Foucault, esse documentário, posso até passar para você depois, ou qualquer pessoa que estiver interessado. Sobre. Tu me manda os links que eu acho Que que é eu vou o. postar esse vídeo depois no YouTube. E Beleza, aí eu tu te me manda. mando depois. Beleza, então. Se eu não me engano, Os Bufões dos Reis. Inclusive, parece que eles tinham algum.
conselheiros, alguns eram quase conselheiros do rei, sei lá, alguma coisa desse tipo. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que na antiguidade eles tinham uma visão muito pelo contrário, eram muito positivos. Como eu disse, sábios, profetas. Alguns eram chegados nesse título de profeta, então o cara deve ser, sei lá, o cara deve ser top aí, um bambambam, sei lá. Então, assim, na questão da. E aí, aí chegamos na era. Lá por volta da Idade Média, principalmente na era clássica. Lembrando que esse era clássica aqui, de acordo com o filósofo Roberto Machado, que eu vou tomar com base também ele aqui, que ele é um grande comentador, estudioso, pesquisador, foi aluno direto do próprio Michel Foucault. Ele falou que esse era clássico que se refere ao início da Idade Moderna, para ser mais exato, o século XVI e o século XVII, que lá haverá a grande reviravolta do sentido negativo e pejorativo da loucura. É quando a gente passa a encontrar outros significados e do negativismo acerca do louco. Deixa eu só te fazer uma pergunta aqui, rapidinho. Rapidinho, desculpa te interromper. Há uma mudança de paradigma do entendimento, como o louco inicialmente era visto como algo bom e posteriormente há uma transição para uma concepção de entendimento de que ele era algo ruim, apesar de talvez, como você disse, não ser uma constituição do pensamento genealógico, mas arqueológico aqui nesse sentido, já dá alguns indicativos, pelo menos, do pensamento genealógico a partir de Nietzsche, né? Dessas investigações de qual o valor que era aplicado por trás do conceito de loucura, ou seja, qual o valor dos valores, né? Mas enfim, pode prosseguir. Tá bom. Tudo bem, tudo bem. Nesse caso, assim, o que eu tava querendo, assim, trazer pra cá... Você tava falando do momento de transição, né? Sim, sim. Nesse momento de transição, ele passa a ganhar outro significado, mas nesse sentido negativista que nós herdamos até nos tempos de hoje, mesmo depois da morte de Foucault. E aí, nesse caso, nessa época, por volta da Idade Moderna, como mencionei, essa era clássica que é o século XVI, 17 e 18, que vai ter que vai ser que o Foucault vai especificar a grande momento de divisor de águas, de ruptura da questão da história da loucura. Mas assim, mas aqui eu não vou explorar aqui tudo assim com todos os detalhes. Não, vou tentar trazer de maneira alguns pontos bem específicos que eu acho que vale a pena a gente tomar com ponto assim de partida para a gente para que eu possa trazer para outros conteúdos. Por exemplo, assim, o quanto assim algumas passagens do próprio livro que eu estava vendo o quanto assim que o próprio Foucault menciona quanto na medida que ela se tornou-se um problema, algo tão ruim, e eles queriam ver assim, vamos buscar aí um problema, uma solução para resolver esse problema dos loucos. Como a gente pode resolver esse problema? Em parte, eu vou trazer. Aí eu me lembrei de dois pontos que o Foucault vai destacar lá na história da loucura. Um deles que eu vou chamar de a questão social, de um lado da sociedade, e do outro lado a questão da questão das autoridades, que é o governo, os reis, aqui. E aí, da sociedade nós temos aqui a questão. Por exemplo, a famosa, não sei se você ouviu falar, ou alguém que esteja nos assistindo aí, a barca dos loucos, o asnal dos loucos, que era quando, assim, de maneira bem resumida, o pessoal aí que pegava uma barca aí, colocava as pessoas loucas lá na barca e deixava a mercê aí na sorte. Aí, se vira aí, se viram e pronto, não tem mais nada. Exatamente.
A É uma outra maneira de forma que eu te falei higienizar a sociedade, né? a outra forma, que é sobre o que eu falei dos reis, é que da política, das autoridades, foi que houve o que o Foucault vai chamar da grande internação. Vão surgir as famosas, vão surgir os famosos instituições assim que vão assim se especializar em conter todas as pessoas loucas em um único canto, em um único lugar. Assim, e isso vai se tornar. E detalhe, por que eu destaquei a questão do rei? Porque vão criar leis. Vai ser decretado lei. Eu me lembro que tinha até. Eu não me lembro, mas tem um exemplo. Não sei se foi o Foucault que mencionou, mas tem um exemplo que é do Luís XIV, que lá de 1650, uns pouquinhos aí, tá? Uns quebradinhos, que ele fala sobre essa, que ele fala que foi decretada essa lei para que ele foi um dos monarcas que criou essas instituições lá na França e que, bora pegar essas pessoas loucas aí, pronto. Onde eu quero chegar com tudo isso? Ambos querem excluir, ambos não querem resolver o problema dos loucos. Há por trás disso toda uma exclusão social. Há por trás disso toda essa exclusão, como mencionei, sempre foi isso, dessa maneira. Eu vou fugir um pouquinho aqui, que é um outro livro do Foucault, que é Microofício do Poder, que ele vai falar sobre o surgimento do hospital. O hospital aqui não é um hospital psiquiátrico, é o hospital como a gente conhece, como Clínicas hoje, aquela gerais, né? instituição. Isso mesmo. Surgimento da Esse tipo de clínica. hospital, isso mesmo. Esse tipo de hospital, ele só vai surgir enquanto uma instituição humanitária, no sentido humanitário, só lá por volta no século XVIII, se eu não me engano, na França, mas é lá por volta do século XVIII. Antes existiam? Existiam instituições. Existiam, mas só que elas não tinham essa missão humanitária. Não, pelo contrário, eles queriam excluir. Existiam até hoje, assim, tem ainda aquela palestra, tem a palestra desse filósofo que eu mencionei, o Roberto Machado. Ele fala sobre essa questão da história da loucura e a crítica da razão. E ele fala justamente, e ele falou uma vez sobre uma coisa semelhante a isso, já não estou lembrado como era, mas onde eu quero, por trás de tudo disso, tem assim agora me lembrei, o Roberto Machado fala assim sobre a forma, assim, falou que para Foucault existe, ele vai fazer também assim meio que uma análise meio que histórica, um perfil histórico das ciências médicas, as ciências clínicas. Isso vai ser mais apresentado, não, ele fala lá na História da Loucura, mas ele vai aprofundar com mais detalhes lá na Nascimento da Clínica, que é bem antes depois, que foi da publicação do Nascimento da História da Loucura. Mas vai ser mas assim, lá, assim, o tipo de a ciência médica ao longo da história, principalmente as mais ela, no mundo ocidental, principalmente, ela tem o intuito de ser algo classificatório para ser excluído, essa vai ser a forma como a gente conhece na parte biológica. Mas se a parte humanitária, ela vai ser excluída de qualquer maneira. Aqui eu posso estar equivocado, Alberto, assim, eu não sei, isso aqui eu estou resumindo, tal, claro que eu acho melhor revisar isso bem melhor, com mais detalhes, com mais calma, tal, mas esse lado crítico que o próprio Foucault vai criticar, a forma de como as instituições clínicas, hospitalares, vão ser construídas. Havia doenças, até mesmo no tempo de Cristo, muito antes do tempo de Cristo mesmo, que eram excluídas. Uma vez meu pai estava até lendo a Bíblia,
Não, numa passagem na Bíblia que estava falando sobre a lepra, e a lepra era uma doença que naquela época era altamente. Era considerado como se fosse um castigo de Deus. Isso. Além de ser um castigo de Deus, assim, além disso, era um dos motivos. Esse era um dos motivos para não se misturar com essas pessoas. Era um motivo para a gente se excluir essas pessoas. E aí, isso é um exemplo. Quando surgir, ao longo, séculos depois, surgiram instituições que vão fazer e vão contribuir, elas vão ter esse cuidado, mas mesmo assim é uma instituição separada da sociedade. Não, elas só vão ser humanizadas lá para o século XVIII, segundo Foucault. Mas como eu disse, e aí eu até vou fazer até uma menção aqui, quero trazer referências aqui do filme do Coringa, do ano passado, 2019, do Joaquin Phoenix. Filmaço, recomendo muito aí, quem quiser, recomendo muito, até pra você, Alberto. Não sei se Eu já você assisti, assistiu. Eu assisti antes de sair do cinema. Não é privilegiado. Não é uma apologia à pirataria, não, mas enfim, eu assisti antes de sair do cinema. Não. É mais fácil eu fazer apologia à pirataria do que você. Mas aí, assim, na verdade, não faço só a ele, assim, do ano passado. Eu vou trazer também o outro Coringa do Heath Ledger, se não me engano. Heath Ledger, de 2008. Aquele filme também é muito bom, perfeito. O que eu gostei muito do Coringa a humanizar, a tratar a figura do herói, a tratar a figura do vilão do mesmo perfil do herói, humanizando. Tem até um vídeo que eu encontrei do canal da Nerdologia, que é do Átila Marino. Recomendo muito aí, canal massa aí e tal, o merchandise aí. Tá recebendo quanto pra fazer propaganda dele aqui? Quem dera, hein? Aí ele fala sobre essa questão sobre a questão da destruição da figura do herói e como entra a figura do Coringa. Nessa questão, como é possível a gente trazer figuras como o Coringa nesse sentido, porque a gente tem a capacidade de nós humanizá-los. Eu me lembro, quando eu era criança, tinha uma fascinação, eu gostava, curtia, quando eu gostava de super-heróis, eu curtia essas coisinhas de super-heróis, hoje eu enjoei dessas coisas e tal. Eu até me lembrava, que eu curtia mais essa parte, assim, alguns vilões. Você gostava mais dos anti-heróis? Não, isso. Eu tinha Eu também. uma certa afeto por alguns anti-heróis, E aí minha irmã uma vez chegou lá, eu não sei se eu era o objeto de estudo dela, sei lá, ela fazia psicologia na época, hoje ela, não sei. Aí, vai lá. Aí, no caso assim, uma vez ela perguntou, eu não esqueci, ela, por que tu gosta tanto do vilão tal, não sei o quê? Até naquela eu não entendia, mas aí só anos depois é que eu fui entendendo essas questões que a gente acaba trazendo essa questão dos afetos, a humanizar esse lado mais humano em certas questões. E também há certas pesquisas também que para assim, pessoas como os presos, as pessoas que estão do outro lado da cela, assim, alguns deles acham assim, que para eles mesmo estão certos. Você pode criticar, não, ele está errado, a gente pode ter os motivos dele para estar errado, mas algo da consciência dele, acho que daquele contexto, acho que de alguma maneira ele acha que está certo, mas isso mostra também esse lado humanitário que assim, a gente acaba se apegando. Não sei se faz sentido, eu sei que é confuso.
Não, faz sentido, sim, pra mim. Pelo menos pra mim, não sei se for o pessoal que tá assistindo, né? Mas pra mim foi perfeita essa observação aí que tu Eu fez. posso, assim, eu posso até enviar uns vídeos, eu posso enviar esse vídeo que ele traz com mais detalhe, principalmente esse aspecto mais neurológico. O que eu quero trazer, assim, é esse aspecto, assim, e aí, isso tudo me faz trazer, assim, não se trata de ser louco. Eu sou louco por estar gostando, o vilão é louco? Não, não é isso. Há essa questão, assim, de que o vilão, assim, pode estar, assim, vamos trabalhar uma outra perspectiva. E o Coringa, tanto do Heath Ledger como do Joaquin Phoenix, são fantásticos nesse sentido que revolucionam a questão. Mano, é sem palavras, mas eu tenho que mas é difícil de falar. Nessa questão do. Se não me engano, assim, eu acho genial, porque ele resume muita questão, ambos, isso eu vou falar dos dois, se refere aos dois. Há certos momentos porque eles falam, criticam esse sistema que está eles não sigam planos, essa moralidade, essa moral. Vai chegar uma hora que essas Uhum, pessoas civilizadas, presas a essa moral, elas vão assim, elas vão se desmoronar. Me fez lembrar até de Nietzsche, sem essa moral para sustentar elas, tal, não uhum. sei. Vai lembrar um pouco do Nietzsche também. Assim, e é isso que eu penso assim trazer também essa crítica da questão, assim, tanto uma crítica pessoal como também não só do Foucault. E eu faço aqui referência que ao grande aqui, que eu sou fã, o ídolo Raul Seixas aí, maravilhoso. Uhum, uhum. Pra quem não sabe, sou fãzaço da Raul Seixas aí, sou fã do Raul Seixas, mas minha família, meu pai cresceu ouvindo Raul Seixas, desde a adolescência mesmo. Ele até comprava ilegalmente na ditadura militar os LPs na época, mas aí são outras. Aí, com o clássico Maluco Beleza, tem outra música também que eu recomendo muito, que fala bastante desse tema da loucura, aquela questão. Eu não me lembro o título, mas é o louco do. Nossa, do Ney Matogrosso. A música do Ney, o louco do Ney Matogrosso. Pesquisa aí, você vai ver. Tem a forma de como. Assim, e tem outra também. Não é música, mas eu acho que que vale a pena refletir e pensar também sobre esse tema da loucura. É a questão. É um livro brasileiro, bem antigo, que é o livro O Alienista, o Alienista do Machado de Assis. Que, se não me engano, ele fala sobre. Eu não sei explicar direito como é essa figura do alienista, mas ele é um profissional da saúde que com suas necessidades de clínico geral, não é mesmo, Alberto? Eu não sei se estou certo, estou Aham, é errado, por sobre aí. o alienista. Não, é Pronto, isso. e ele se considera, se autoconsidera, se autotitula o sábio, o grande, o dom da razão. E aí, assim, ele passa e ele acaba, assim, no início, ele é que é o responsável por tomar e aí ele acaba, como é que é mesmo, exagerando a dó, exagerando, assim, ultrapassando os É como limites do que nós... Ah, fala. ele permanece, de certa forma, como o próprio título já diz, o alienista, ele permanece alienado acerca de determinadas concepções que podem abarcar as perspectivas sociais e que concernem ao outro, né? Mas, assim, o que eu queria Pronto, é isso. comentar sobre a tua fala, que eu achei muito interessante, é essa questão aí do Joker, né? Tanto o do Heath Ledger quanto do Joaquin Phoenix, é a questão justamente dessa exclusão que há da noção do entendimento que existe entre o normativo e o normal e o patológico, né? É justamente essa questão que, se você pegar principalmente o filme do Joaquin Phoenix, você pode verificar
que de acordo com aquela questão da minha primeira fala, que é referente ao entendimento do monstro humano, que tem determinadas características fisiológicas que são informes, são deformadas, etc. E a partir daquelas deformidades, ele já vai adquirir um comportamento moral que é não aceitável. O Coringa, ele tem essas características. Ele tem uma determinada dificuldade para falar, ele tem uma dificuldade na voz, ele tem uma deficiência que está delegada um comportamento estranho que está ligado a uma noção fisiológica que é de proferir risadas em momentos inoportunos. Ele tem uma languidez na sua constituição corpórea que não é considerada uma constituição normal diante do aspecto social. E, de certa forma, ele já vai sendo excluído por conta dessas características fisiológicas inicialmente, né? E posteriormente, se você for pegar por uma perspectiva Foucaultiana diante dos seminários que viraram livros de Michel Foucault dos anormais, primeiro da constituição do indivíduo anormal, ele justamente vai se basear nesses parâmetros que é da constituição fisiológica, que vai transitar para essa noção moral, para um comportamento moral que é considerado inadequado para aquele determinado contexto, para desumanizar ainda mais aquele personagem, né, que vai cada vez mais sendo excluído do aspecto social, justamente por essas características, e de certa forma vai tendo um comportamento que, com o passar do tempo, vai aderindo cada vez mais, vai abraçando aquela marginalidade, já que ele não consegue se inserir, né? E por muitas vezes a gente termina interpretando, ou desde a nossa infância, interpretando o Batman como O alguém de herói, mais o um mocinho. herói, alguém de mais prestígio, só que o Batman, no final das contas, é um privilegiado. Se você for observar o contexto do filme de modo geral, Eu achava que eu Batman, era o único a ver isso. se você for observar, o Batman, beleza, que no início ele perde o pai e a mãe, que é tipo, que é como se fosse um discurso que fosse legitimar o modo pelo qual ele vai lutar por aquilo que é entendido como justiça, entre aspas. Mas que tipo de justiça é essa que ele está lutando? Enquanto vai se voltar apenas contra os indivíduos que já são marginalizados daquele aspecto ali de Gotham City, né? Se você for verificar, os bandidos que ele persegue diariamente ali são já bandidos necessariamente excluídos e arruinados socialmente, né? E ele já é um privilegiado, milionário, auto-intitulado filantropo e etc. Mas que ele não passa pelos aspectos que o Coringa passa, e você verifica aqui na constituição desse filme aqui, do último filme de Joaquin Phoenix, é muito interessante porque o tempo todo aquele personagem está querendo ajuda, tanto do Estado, tanto da sociedade, de um modo geral, e cada vez mais ele é rejeitado, ele não consegue se incluir de jeito nenhum, certo? E no final das contas ele termina de certa maneira, dar vazão aos seus instintos, né? De uma maneira que vai colocar em evidência os aspectos hipócritas daquela sociedade da qual ele faz parte, né? Ele vai colocar em evidência através disso que está delegado a uma não localização, um não lugar daquele indivíduo naquele contexto social, né? Que vai fazer com que ele fuja ainda mais desse aspecto de confluência com a sociedade de um modo geral, e que vá colocar em xeque, que vá questionar os parâmetros dessa sociedade em suas raízes, né? E a partir disso ele termina de um modo, ele termina o filme justamente se encontrando com a única coisa que ele poderia se encontrar para poder suportar aquela situação social do modo geral, que é abraçar a sua própria marginalidade, a sua própria exclusão, né? E é o único algo que vai proporcionar a ele um vislumbre entre aspas, justiça, né? Para você ver como a percepção de justiça diante de um indivíduo ou personagem marginalizado em contraponto a outro que, de certa forma, nunca experimentou dessa exclusão social, principalmente por conta dessas suas constituições psicofisiológicas, que são produtos também dessa exclusão social, são diferentes, né? E aí, E aí eu vou deixar aqui uma questão uma questão aqui o que é isso que a gente chama de normalidade? Será que esse parâmetro de normalidade que a gente institui por muitas vezes não é algo que simplesmente vai
fazer com que nós não olhemos, não humanizemos determinados tipos de pessoas que fogem a determinado comportamento que consideramos normal, seja diante da ótica psiquiátrica, social, jurídica, ou seja lá qual for, para a gente não se mobilizar em detrimento delas, não integrar essas pessoas no aspecto social. O que é isso que a gente chama de normalidade? Será que não é só um padrão que serve justamente para legitimar essa exclusão? É isso que o filme, pelo menos na minha interpretação, ele tende a mostrar. É um padrão que serve para legitimar o negligenciamento dessas pessoas, sabe? De uma maneira totalmente cruel. Era isso. Tu tem 5 minutos aí para concluir, Eita. porque eu acho que Não, ninguém vai fazer pergunta, não. Então, tudo bem. Mas o que eu quero contribuir até para essa sua análise é trazer também, assim, sobre a questão que você falou da normalidade, também entendendo a sua questão do que a gente está lidando também. Por exemplo, eu uma vez há muito tempo, acho que foi ano passado, retrasado, eu conversei com o Ítalo, que é amigo da gente, para quem não sabe, é amigo da gente, é psicólogo lá da Universidade Católica de Pernambuco. E aí, uma vez eu falando com o Ítalo, sobre se será que pessoas como Bolsonaro é louco? Isso você me, assim, isso assim, será que o uso dessa palavra está certo? E aí, uma vez eu assisti uma conferência e eu debati também com uma professora, ela é doutora lá ela não doutora em filosofia pela Universidade Federal de Pelotas, lá, se não me engano, no Rio Grande do Sul, se não me engano, no interior do Rio Grande do Sul, e ela falou que isso é uma forma de uma falta de educação com pessoas que são, de fato, diagnosticadas com algum problema, deficiência mental, e que nós estamos lidando talvez com pessoas que, e no caso do Bolsonaro, ele está fazendo isso com consciência. Então, não estou aqui para fazer partido algum, não sei o que, não é nada disso. O que eu quero dizer com essa questão do Bolsonaro, para a gente entender Mas só para deixar isso, claro que todo mundo aqui é anti-Bolsonaro. Ponto. Pronto. Pronto. O que eu tô mais para anarquismo, eu tô mais para anarquista e tal, mas mesmo assim eu sou antifascista. A questão que eu quero trazer mais para cá é que como entendemos essa questão assim, é a questão de lidar com pessoas que estão com consciência desses atos. Porque aí é uma questão mais preocupante ainda. Há uma diferença muito grande. Então aí é uma outra questão e dificultando cada vez mais a normalidade. Então eu acredito que nós estamos cada vez mais lidando com questões mais complexas do desenvolvimento, da complexidade, da evolução da mente humana. E aí, isso aí, como te disse, é mais um assunto para aprofundar lá que eu até recomendei a você, que é da psicologia evolutiva, que para quem não sabe, é uma área que acredita que a evolução não foi apenas uma evolução física biológica, mas também houve uma evolução também no desenvolvimento de mudanças e transformações na mente. E acredita-se que ela se deu no aumento da sua complexidade. Talvez nós estamos encarando mundos diferentes. Quando você estava falando sobre, assim, eu não me lembro qual foi o caso, mas quando houve aquele caso assim que eu não me lembro, assim, é um caso dos neurologistas, quando eu só sei que foi um caso aí que houve aqui no Brasil e também houve nos Estados Unidos também, que foi quando parece que o padrasto tentou estuprar a enteada dele, alguma coisa assim. Mas aí descobriram que ele tem um tumor no lobo pré-frontal, que é mais ou menos essa região do cérebro. E aí tiraram, e aí ficou uma questão dos neurologistas. Há de fato será que ele adquiriu esse comportamento por causa... O lóbulo pré-frontal é um órgão que é constituído no cérebro que serve para refrear os nossos impulsos. Enfim, ele tem um problema, né? Pronto. Enfim. Ele teve esse problema e
Assim, aí fizeram a cirurgia e tirou. Mas mesmo assim, eu não vou entrar muito detalhes nesses casos aí. Esses casos aí são muito documentados, não só no Brasil, mas no mundo. E, mas o que eu quero trazer é porque ficou uma grande questão. Ele adquiriu esse comportamento só por causa, assim, desse câncer no lobo pré-frontal, ou ele estava lá, mas que estava adormecido. O que eu quero chegar com isso é esse lado obscuro da nossa mente humana. Até pessoas que estão conscientes, com posses com suas plenas faculdades mentais, esse lado obscuro com pessoas com razão. Por exemplo, eu não sei se foi Adorno B, eu não sei se foi o Adorno, ou se Foi essa foi questão que Walter Benjamin. Eu não sei qual foi foi o essa que, filósofo, ou se foi o George Agamben, eu não me lembro quem foi o filósofo, mas ele falou uma ah, vez, assim, que não foi nenhum retardado, não foi nenhum doente mental, não foi assim, não foi uma pessoa burra que construiu um campo de concentração para exterminar judeus ou qualquer opositor político. Não, tudo aquilo foi obra de inteligência humana. Ou seja, há toda uma intencionalidade. Inclusive, eu estava assistindo uma palestra 30 do segundos. James Stan. Pronto. 30 Tem aqueles segundos. James Stan. Pronto. É isso que eu quero trazer. É que há essa intencionalidade por trás disso. E isso me faz questionar cada vez Então, mais a normalidade. É isso que eu quero então, chegar. foi isso que eu, então foi isso que eu ressaltei ali no primeiro momento, mas já está terminando e até a próxima.